noites. Estamos mais uma vez aqui no canal Curiosidades da Maçonaria. Meu nome é André Luiz Bento, sou mestre maçom. Hoje falaremos sobre o bode na maçonaria, um assunto aí que desperta curiosidades de várias pessoas, né? Pois bem, dentro da nossa organização, muitos desconhecem o nosso apelido de bode. A origem desta denominação está datada desde 1808. Porém, para saber o seu significado, temos que voltar um pouco ao tempo. Por volta do ano 3 depois de Cristo, vários apóstolos saíram pelo mundo a fim de divulgar o cristianismo. Alguns foram para o lado judaico da Palestina e lá, curiosamente, notaram que era comum ver um judeu falando ao ouvido de um bode, tipo monólogo e monólogo, né? É um animal muito comum daquela região. Foi difícil obter resposta, né? Por que acontecia aquilo? Ninguém dava informação e isso aumentava ainda mais a curiosidade dos representantes cristãos que estavam naquela religião, daquela região. Até que Paulo, um dos apóstolos de Jesus Cristo, conversando com um rabino de uma aldeia que ele estava, foi informado que aquele ritual era usado para expiação dos erros. O que seria? Fazia parte da cultura daquele povo contar de sua confiança os erros que ele cometia, né? Mesmo que escondido suas falhas, ele ficaria mais aliviado com a sua consciência, pois já estaria dividindo o sentimento ou problema com o outro alguém, né? Mas por que bode? O Paulo quis saber porque do bode, porque o bode seria o confidente, né? Como o bode nada fala, o confesso ali ficaria mais seguro dos seus segredos, que seriam mantidos, né? Mantidos em segredos. Respondeu-lhe o rabino ao apóstolo Paulo nessa ocasião aí. A igreja, 36 anos mais tarde, introduziu em seus rituais o confessionário, juntamente com o voto de silêncio por parte do padre confessor, né? Nesse ponto, a história não conta se foi o apóstolo que levou a ideia aos seus superiores da igreja, né? O certo é que ela faz bem à humanidade. De fato, confessar, aí a pessoa se sente mais aliviada, né, por dividir um problema ou alguma angústia, algum erro que cometeu. Mas voltaremos a 1808. Na França, Bonaparte, após o golpe dos 18 brumários, né, se apresentava como novo líder político naquele país. A igreja, sempre oportunista, né, uniu-se a ele e começou a perseguir todas as instituições que não era apoio do governo ou da igreja. Assim, a maçonaria, como era um fator pensante, com muitos intelectuais da época que fazia parte da maçonaria, teve seus direitos suspensos e os seus templos fechados. Eram proibidos de se reunir de qualquer maneira. Porém, alguns irmãos de fibras nas escondidas se reuniram tentando modificar a situação do país naquela época. Nesse período, vários maçons foram presos pela igreja e submetidos a terríveis inquisições. Isso está na história. Porém, ela nunca encontrou um covarde ou delator entre os maçons. Chegando a ponto de um dos inquisitores dizer a seguinte frase a seu superior: Senhor, este pessoal, que seriam os maçons, parece bode. Por mais que eu flagele, não consigo arrancar-lhes nenhuma palavra. Assim, a partir desta frase, todos os maçons tinham para os inquisidores aí, essa denominação bode. Então, a palavra bode é originário desse pequeno contexto que eu acabei de falar para vocês, né? Então, nós maçons, geralmente tratamos nossos irmãos aí como bode, não no sentido pejorativo, mas no sentido carinhoso, né?
de algumas virtudes que se perdem no tempo e no espaço. Bom, se você não sabia, fique sabendo. Até logo!